Olá, cumprimento todos os integrantes do Departamento de Evangelismo, Missões, Integração e Discipulado do Farol e todos os demais irmãos que possam estar assistindo esse vídeo. Saúdo todos com a paz do Senhor. Nós queremos nesse vídeo demonstrar, apresentar algumas instruções sobre a nova campanha de oração do DEMID, lançada para começar agora em setembro de 2018, e as informações dessa campanha estão no site pascoaverdadeira.com.br. A gente pretendia lançar as informações no site do Discipulado, só que o site do Discipulado ainda não está no ar, então a gente colocou as informações da campanha temporariamente num site que a gente já administra, para os irmãos poderem ter acesso na sua casa às informações e todas as instruções da campanha, para num segundo momento a gente trazer para o site do Discipulado, tá? Então, o foco dessa campanha é toda a equipe do DEMID do Farol e também extensivo também a igreja de Coité do Noia, que convidamos os irmãos de Coité do Noia também participar dessa campanha de oração. E ela tem como foco a implantação do devocional diário de cada crente. Nós colocamos uma lista de louvores para os irmãos baixarem esses louvores para o seu celular. Nós editamos uma sequência de louvores, então os irmãos vão aderir uma determinada quantidade de horas de devocional diário e vão estar fazendo o seu momento de intercessão, de oração, de clamor em cima dos louvores. Nós vamos estar apresentando o site, que nós colocamos as informações na campanha, vamos estar apresentando cada informação que vai ter no site para você poder ter uma habilidade maior no site, e em seguida nós vamos estar fazendo uma pequena demonstração de como a prática, como que a gente, através dos louvores, pode conduzir o momento de intercessão, de oração, de renovação, de invocação e guerra espiritual também. Vamos dar algumas orientações práticas na utilização das sequências dos louvores, ok? Então, aqui está o site www.pascoaverdadeira.com.br. Como eu falei, é um site que eu já administrava, voltado para a campanha da Páscoa, mas vamos aqui na barra de menu, nós temos aqui oração. Então é nessa janela de oração, nessa página de oração, que você vai ter as instruções, todas as instruções da campanha. Vamos para a primeira opção, que é a própria página de oração. Clicando lá. Então, ao clicar na página de oração, está aqui Departamento de Evangelismo, Missões, Integração e Discipulado DEMID, campanha de oração devocional diário. Texto referência Ezequiel 47, do 3 ao 5, que trabalha lá a visão de que o anjo levou Ezequiel a entrar num rio e foi medido de 1.000 côvados. Primeiramente as águas davam no tornozelo, depois nos joelhos e depois nos lombos, e depois águas que não se podiam andar e sim tinham que nadar. Então, nós, em cima desse texto, nós criamos duas categorias de adesão para essa campanha. A primeira delas é água sobre os tornozelos. São os irmãos que vão estar aderindo à prática do devocional diário de 30 minutos em 7 dias na semana, totalizando 3 horas e 30 minutos semanais. E o segundo grupo seria água sobre os joelhos. Os irmãos que vão estar aderindo ao devocional diário de 60 minutos em 7 dias na semana, totalizando 7 horas semanais. Então, ao final nós temos aqui duas opções: demais instruções e classificação dos louvores. Essas mesmas duas opções que a gente pode clicar aqui através desses botões, nós podemos também acessá-las aqui na barra de menu, instruções ou classificação, tá? Vamos lá para instruções. Ao chegar na página de instruções, nós temos várias opções: adesão, devocional diário, clamor, horário, leitura,
prestação de contas, prazo, alvo caulativo, desafio de oração, mentoreamento, vencendo a inércia e motivos de oração. Então vamos ver cada uma dessas opções. Você pode acessar clicando nessa palavra confira, tá vendo? Confira, confira, mas nós vamos clicar na primeira e ao abrir a primeira janela, a gente também pode passar para as demais janelas clicando nessa setinha que tem aqui e aí você já vai seguir para as demais sem precisar fechar e clicar novamente lá. Mas vamos lá. Adesão, desafio semanal. Tá? Então aqui já está falando que você tem duas opções de 30 minutos ou 1 hora diárias. Vamos prosseguir. Clicando na setinha, vem a outra opção que é devocional diário, momento a sós com Deus. Oportunidade de separarmos um tempo para passar a sós com Deus para o nosso crescimento espiritual através de práticas como a leitura bíblica, meditação, oração e o louvor. A melhor parte, como Jesus tratou ali com Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Algumas passagens bíblicas demonstram a importância do devocional diário na vida de Jesus. Então, essas passagens aqui, Lucas 5,16, Marcos 1,35, mostra Jesus se retirando completamente da presença dos discípulos para ter o seu momento individual de oração com Deus. Então, Jesus praticava o devocional diário. Jesus nos deixou como mandamento a prática de separarmos um momento a sós com Deus em nossos dias, em Mateus 6,6. Então, Jesus só não deu o exemplo, mas Jesus nos ordenou até a prática do devocional diário. Ele falou lá em Mateus 6,6, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e o vosso Pai, que está no céu, vos ouvirá. Então, no nosso dia a dia, na nossa idas e vindas à igreja, nós costumamos ter uma prática de oração comunitária, mas não é suficiente, irmãos. Jesus não só deu o exemplo, mas Jesus nos orientou, nos deu o mandamento de orarmos, termos um momento planejado, um local reservado para estarmos em comunhão, em oração com Deus. E essa é o que a gente chama momento a sós com Deus, momento devocional diário. Em nossa vida, segue aqui a janela, em nossa vida como discipulador, os frutos saudáveis virão como subprodutos das raízes bem nutridas e cultivadas. O texto aqui está apontando João 14, mas é João 15, versículo 4 ou 8. Todo ramo que permanecer em mim, esse ramo dará muitos frutos. Então, se nós queremos ter êxito na evangelização, no discipulado, nós precisamos ter uma comunhão, uma intimidade alimentada diariamente com Deus através da prática do devocional diário. Clamor, uma união do povo de Deus. Então, através dessa campanha, nós vamos ter a oportunidade de participação de uma grande campanha de clamor em busca da manifestação de Deus em nossas vidas. Diversas passagens bíblicas nos incentivam a oração coletiva em prol de buscar a intervenção de Deus em nossa geração. Aí tem algumas referências bíblicas, mas eu quero chamar a atenção ao texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Tal período refere-se à escravidão egípcia do povo hebreu, e naquele tempo, assim narra a palavra de Deus, muito tempo depois morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, naquele momento, o povo se uniu para clamar ao Senhor. Não foi a oração apenas de uma pessoa, mas foi o clamor de grande parte do povo. E a Bíblia diz que aquele clamor
atraiu o coração de Deus, provocou a atenção de Deus, ao ponto dele se lembrar da aliança que tinha feito com os patriarcas daquele povo. E o nosso propósito numa campanha de oração é somarmos forças e oferecermos um clamor a Deus, um clamor não só para sensibilizar a Deus pelas nossas orações apenas, mas para tentar tocar o coração de Deus e fazê-lo lembrar da aliança, das palavras, das promessas, inúmeras promessas de avivamento, de derramamento do Espírito, de que o seu reino seja expandido, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, que do avançar da obra de Deus. Então nós vamos clamar ao Senhor e em cima das nossas orações vamos estar colocando as palavras de Deus, como a Bíblia diz que Deus vela, Deus cuida de cumprir com a sua palavra, com o objetivo de atrairmos a atenção de Deus para o nosso tempo, atrairmos a atenção de Deus para a nossa geração. Quando João Batista, antes de Jesus vir, João Batista começou a pregar, e ele pregava: arrependei-vos, porque está vindo o reino dos céus. Quando Jesus começou ao seu ministério, a pregação de João Batista era acompanhada de quê? De conversão, arrependimento de pecados, transformação de vida. Então, quando o reino de Deus vem até os homens, ele gera profunda convicção de pecados, profundas conversões, reais transformações de vidas. Assim também Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Então, quando o reino de Deus interage e se adensa no nosso reino, vamos dizer assim, o reino dos homens, sinais acontecem, prodígios acontecem, paralíticos voltam a andar, cegos passam a ver, os sinais acompanham os que creem, porque Deus tem interesse na propagação do Evangelho, e nós cremos que o muito que nós temos visto não passam de gotas daquilo que Deus pode e Deus quer fazer para que o seu nome seja glorificado. A palavra de Deus diz que aonde há profecia, há o temor no coração do descrente, porque ele tem os seus segredos revelados e é perceptível que Deus está presente na igreja. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que o seu reino venha até nós, para que o seu reino se adense. Nós somos limitados espiritualmente, mal podemos enxergar a um palmo do nosso próprio campo visual do ponto de vista espiritual, e precisamos, irmãos, que Deus amplie nossa visão. Precisamos que Deus faça um grande trabalho no nosso próprio coração. O maior empecilho nós temos orientado na reunião recente que fizemos para divulgar sobre essa campanha. Um dos maiores, existem batalhas a serem travadas, como batalhas de intercessão, batalhas que a gente vai entrar no reino espiritual. Para a gente entrar no reino espiritual, para intercedermos, nós precisamos primeiro começarmos com um quebrantamento, com uma renovação, com santificação, de seguida passar por um momento de profunda adoração a Deus, para depois entrar em momentos de intercessão. A intimidade com Deus nos dá autoridade sobre a intercessão, sobre o reino espiritual. Então essa é uma grande batalha que teremos que travar nas nossas orações, aprofundarmos cada vez mais nossas intercessões. Mas uma das grandes batalhas de todo esse processo de oração na vida do servo de Deus, segundo a palavra de Deus, é o próprio coração do povo, é o próprio coração do intercessor. A Bíblia diz: converta-nos e seremos convertidos, atraia-nos e seremos atraídos. Que o Senhor possa fazer uma grande obra no nosso coração, que o nosso coração de fato se converta ao Senhor, que o nosso coração de fato se quebrante diante do Senhor, que o nosso coração de fato seja derramado diante do Senhor,
e é esvaziado de todo e qualquer sentimento, caminho, tesouro de impiedade que possa nos afastar da presença de Deus. E esse é um dos alvos da nossa oração, é orarmos por nossas vidas, por nossos corações, pela nossa equipe, pelos nossos líderes, pela liderança da igreja, para que Deus possa estar atraindo a todos nós, convertendo-nos, porque certa vez os profetas de Israel, eles chegaram à conclusão que o povo não voltaria a Deus por conta própria, mas se Deus operasse, se Deus convertesse, se Deus atraísse o povo, o trabalho do avivamento iria ser implantado. E essa é uma das batalhas, é orar pelo nosso próprio coração, para que nos voltemos de fato ao Senhor. Amém? Então, você é convidado a se somar a esse clamor, juntarmos força para buscarmos a vinda do reino de Deus. O reino de Deus não está entre nós? Está. O reino de Deus está entre nós. O evangelho tem sido pregado, muito se tem feito, mas nós estamos ansiosos por mais. Nós queremos que o que nós temos visto não passe de gotas daquilo que Deus pode e quer fazer. Existe até uma canção que fala sobre isso, e nós vamos colocá-la no nosso devocional diário. E você é convidado a buscar mais de Deus através de um clamor verdadeiro, através de um quebrantamento do seu coração, para a glória de Deus. Amém? Passando, nós temos uma característica nessa campanha: flexibilidade do horário. Você faz a sua escolha. Diferentemente de outras campanhas, não fixaremos um horário específico para o revezamento de oração. Nossa meta é a implantação do devocional diário pelos irmãos e a totalização de horas semanais, de forma a facilitar cada irmão a escolher o horário mais conveniente e diminuir a burocracia de controle desses horários. O devocional diário, nessa campanha, deve buscar a prática diária, mas na eventualidade de em um determinado dia ocorrerem imprevistos que impeçam o seu desempenho, você poderá compensar nos demais dias da semana. Então, quando a gente pensa em campanha de oração, a primeira coisa que a gente pode pensar é um revezamento de horário com uma passagem de bastão para que naquele período pré-determinado a oração não possa ser interrompida. Mas a gente pensou e achamos por bem definir como critério que cada irmão fará a escolha do seu horário. Se ele pré-definiu que ele vai ficar fazendo os devocionais pela manhã e caso naquele determinado dia ele não conseguiu, por ter acordado um pouco mais tarde, ele pode fazer o seu devocional no período da tarde ou no período da noite. E a nossa preocupação não é o horário que você vai orar, mas sim a totalização desse tempo, a quantidade de horas que você vai conseguir gerar de clamor ao Senhor, que vai se somar aos demais irmãos. E a gente vai apresentar mais na frente uma meta coletiva que nós temos para toda a campanha, e nosso objetivo é trazer mais facilidade de controle também. Então a gente vai ficar controlando só a totalização semanal e não os horários que cada um vai estar orando, tá? E fica mais prático para cada um de nós. O devocional diário, ele é composto, como eu falei no início, de oração, louvor, adoração, momentos de meditação, leitura da palavra de Deus, livros, são recomendados além da Bíblia, livros que tratam sobre a Bíblia, né? Mas o período de clamor e de oração que a gente vai estar totalizando toda semana é o período exclusivamente de oração em cima dos louvores. Já o período que você vai passar lendo a Bíblia e alguns livros, você não vai totalizar para os alvos da campanha. Vai ser uma questão individual, que a gente também vai estar apresentando 3 livros para serem lidos. Aqui no título está 2 livros, mas vamos corrigir, foi um erro. Mas vamos ler aqui. Além do período de 30 ou 60 minutos de louvor e oração, o participante deverá reservar momentos para a leitura das Escrituras e dos 3 livros recomendados da campanha. Quais são os 3 livros recomendados da campanha? Primeiro,
Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell e Sam McDowell. Discipulado da série 9 Marcas, do Mark Dever. Esses livros estão aqui, esses dois livros, Mais que um Carpinteiro e Discipulado da série Mark Dever. São livros fantásticos. Esse aqui vai trabalhar o testemunho desse Josh McDowell. Sam McDowell é o seu filho, mas como ele se converteu, como ele era agnóstico, não cria, e como que ele passou a crer em Cristo a partir do estudo das evidências da ressurreição de Cristo. É um livro fascinante, com uma leitura muito fácil, e vai nos dar, o objetivo desse livro é nos trazer a urgência, porque a ressurreição cria sentido e cria urgência em todas as disciplinas espirituais da vida cristã. Na nossa conscientização missionária da evangelização, na nossa conscientização de dependência de Deus, de viver o Evangelho, de praticar o devocional diário. Então esse é o objetivo desse livro nessa campanha. Já esse livro aqui, Discipulado Mark Dever, ele influenciou fortemente a formação do discipulador, a apostila de formação do discipulador, e é um livro extremamente rico. Ele trabalha o discipulado também como uma cultura, através de relacionamentos, a gente como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. É um livro com a leitura fácil, tão rico, tão profundo quanto o Kate Phillips, o amarelinho, que a gente chama de amarelinho, que já foi objeto de estudo no departamento do DEMID, e agora chegou a vez de estudarmos esse livro Discipulado, do Mark Dever. O outro livro, Poder da Oração, o Poder através da Oração, de E.M. Bounds, também é um clássico de oração, um livro pequeno, mas muito profundo. Eu ainda não li, estou para ler, mas integrantes da nossa equipe já leram e fizeram referências muito boas, ao ponto de estar aqui como objeto da campanha, e com o objetivo de alinhar nossas orações, de incentivarmos a sermos cada vez mais profundos na intercessão e na oração do Senhor. Amém? Então, você vai procurar fazer sua devocional diária diariamente. Se você aderir 30 minutos de clamor e oração, você vai fazer isso em cima dos louvores e vai tentar separar um tempo para leitura bíblica e leitura de um desses livros. Você pode também separar um dia da sua folga, ou sábado ou domingo, para ter um período mais profundo de leitura. Normalmente eu costumo fazer isso. No período de folga eu tiro um período mais profundo de leitura, mas no período da oração, do clamor, é sempre importante você estar referenciado e pautado nas Escrituras, lendo textos bíblicos, em cima dos textos bíblicos estar orando e intercedendo ao Senhor. Aqui no final da nossa apostila do professor, nós temos aqui uma seção que pode ser muito utilizada na questão da intercessão. Essa aqui tem um tópico aqui, missões, visão missionária. Então nós trabalhamos aqui na apostila do professor, você pode ver esses textos, desejo de Deus de alcançar outros povos. Então, na hora que você for orar ao Senhor, você começa a referenciar a sua oração em cima desses textos, Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra seria pregada tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Portanto, nós queremos te pedir ajuda, Senhor, para que o Evangelho cresça não somente na capital de Maceió, mas que o Evangelho cresça no interior do estado de Alagoas, no nosso Nordeste, no Brasil, nos campos missionários da igreja. Senhor, abençoa nossos missionários, vai lá, Senhor. Aí você fala, Senhor, a palavra diz também em Mateus 24, versículo 14, que o teu evangelho será pregado em testemunho a todo mundo, então verá o fim.
antes do Senhor vir, Senhor, nós cremos, conforme a Tua palavra, que a Tua igreja vai ter um avivamento, um despertamento missionário na evangelização. Então nós queremos Te clamar, Senhor, que conforme a Tua palavra, o Senhor venha nos avivar, venha fazer a Tua igreja sair dos quatro cantos da congregação e ir além dos muros, além do arraial, levando o Teu sacrifício, crendo que nós não temos cidade permanente, mas buscamos a vindoura. E aí você vai orando. Eu gosto muito dessa seção aqui, zelo pelo seu nome, sua reputação e sua glória. Então o texto Malaquias 1:11 diz assim: Senhor, a tua palavra disse, aí você vai orando, a tua palavra diz, Senhor, que o teu nome será engrandecido, que o teu nome será venerado, desde o nascente do sol até o poente, os habitantes da terra te reconhecerão, Senhor. Também está escrito em Isaías 42:8 que a tua glória tu não darás a outro, nem o teu louvor a imagem de escultura. Senhor, quantas pessoas têm se perdido, Senhor, em vãs filosofias, em vãs práticas religiosas, adorando a criatura e não ao Criador. Senhor, queremos te apresentar o trabalho missionário da igreja, o trabalho de evangelização, as nossas vidas, nossos grupos de discipulado. Senhor, nós queremos te pedir que conforme a tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja expandido, para que o Senhor estabeleça o teu reino sobre nós, que o Senhor venha até nós, e assim você vai orando, vai atraindo a atenção de Deus, como aconteceu lá em Êxodo, capítulo 2 que nós lemos. O povo não somente atraiu a Deus para a necessidade que eles estavam passando, mas aquele clamor fez Deus lembrar-se da sua aliança. Então, vamos sensibilizar a Deus, vamos tocar o coração de Deus, vamos chamar Deus até nós e referenciando isso na palavra de Deus. E nesse contexto, essa sessão aqui de missões, visão missionária é fantástica para você estar referenciando suas orações em cima desses textos e ganhando legitimidade cada vez mais diante de Deus. É como um advogado que vai peticionar algo a um juiz. Se ele disser, eu quero que você solte meu cliente, porque eu acho que você tem que soltar, o juiz vai analisar de forma muito sem dar muita atenção àquela petição, porque não existe qualquer fundamentação legal para aquela pretensão. Mas se o advogado, na hora de peticionar a soltura do seu cliente, ele começa a citar fundamentos legais, jurisprudência, artigo da lei, dizer, olha, meu cliente se encaixa numa das excludentes do artigo tal, porque a conduta dele não se tipifica no artigo tal, e sim no artigo citado, e com base nesse artigo já existe jurisprudência, entendimentos nesse sentido, por isso a gente defende o direito do habeas corpus para o nosso cliente. Então você ganha um know-how, uma credibilidade muito maior na hora de peticionar a um juiz. Imagina então ao peticionar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está exaltado acima de tudo que se possa imaginar de poder, e a gente ter a pretensão de alcançar o seu coração. A Bíblia nos diz que devemos ter a ousadia de entrar em sua presença pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, né? É em nome de Jesus que nós oramos, mas se nós fundamentarmos nossas motivações, nossas petições, nossos pedidos, conforme a palavra de Deus, como Deus vela pela sua palavra, nós vamos ter muito mais eficácia nas nossas orações. Então fica aqui recomendado a leitura, além da leitura dos 3 livros, para que vocês possam estar lendo esses textos bíblicos aqui, especialmente esses apontados na apostila da formação do discipulador, que tem missões, visão missionária. Nós vamos até, para facilitar, colocar um PDF para as pessoas que estão participando da campanha de oração, mas porventura não tem a apostila de formação do discipulador, baixar essa parte desses versículos citados, para que todos possam estar estudando esses textos e utilizando-os nas suas orações.